Vamos fazer um estudo da equação da reta e começamos por uma reta que no nosso referencial xy contém a origem. E vamos mostrar que a equação de uma tal reta é uma equação desta forma, em que o m é uma constante dita declive da reta. Então, para esse efeito, consideremos dois pontos quaisquer sobre a nossa reta. Podem ser, por exemplo, estes dois. E, por exemplo, digamos que este ponto tem coordenadas x1 e y1, em que o x1 é o valor do x do ponto e o y1 é o valor do y, e de uma maneira análoga para este ponto, coordenada x2, abscissa x2 e ordenada y2. Então, o que é que nós sabemos? Se considerarmos o triângulo retângulo que fica definido aqui, este triângulo, e se designarmos este ângulo interno por alfa, nós sabemos que a tangente de alfa é o quociente da medida deste cateto pela medida deste outro. E se observarmos, a medida do cateto vertical é a diferença de valores de y dos dois pontos. Portanto, é esta medida que aqui está. Então, nós podemos dizer que tangente de alfa é igual a y1 menos y2, a dividir por a medida deste segmento, que é x1 menos x2. E este tangente de ângulo, o facto de nós podermos calculá-la assim, dados dois pontos que estejam sobre a nossa reta, é válido quaisquer que esses dois pontos sejam. Por exemplo, é válida se nós escolhermos os dois pontos, se os nossos dois pontos forem estes dois aqui, porque, como se pode observar, define-se um triângulo retângulo aqui, e esse triângulo retângulo tem o mesmo ângulo interno alfa que há pouco vimos. E, portanto, a divisão desta diferença de valores de y por esta diferença de valores de x tem que dar o mesmo valor, o mesmo número, dado ser a tangente do mesmo ângulo alfa, tem que dar o mesmo número deste quociente que ali há pouco vimos. Ora, onde é que isto nos leva? Leva a que, como podemos ver aqui, a diferença de valores de y também se designa por ΔY, y1 menos y2, digamos, ela é igual a 2, e a diferença de valores de x, digamos, x1 menos x2, é igual a 1. E, portanto, o quociente que aqui temos, este quociente, é igual a 2 sobre 1, ou seja, 2. Se agora nós considerarmos um ponto qualquer genérico sobre a nossa reta, um ponto qualquer que podemos, enfim, por simplicidade, dizer que é um ponto com coordenadas yx, podemos dizer que esta é x e esta é y, nós podemos, usando novamente aqui a nossa origem, dizer que a variação de y, que agora coincide com o valor da própria ordenada y, a dividir pela variação de x, que corresponde ao valor da própria abscissa x, tem que ser igual à tangente do ângulo alfa, e essa já vimos antes que tem que ser 2. Portanto, resumindo, observa a expressão que aqui está. O ponto xy que escolhemos aqui é um ponto qualquer sobre a nossa reta, portanto, esta igualdade é válida para qualquer ponto da nossa reta. E, portanto, ela caracteriza qualquer ponto que esteja sobre ela. Se resolvermos esta equação em ordem a y, obtemos daqui, obtemos y igual a 2x. E esta é a equação da reta. Particularidades que esta equação tem, que informação de facto é que ela nos dá? Y igual a 2x. Vamos escrever aqui de uma forma mais destacada.
esta equação é satisfeita apenas pelas coordenadas dos pontos que estão sobre a reta. Por exemplo, podes ver que ela é satisfeita por este ponto que tem coordenada x igual a 1 e y igual a 2, no sentido em que, se substituirmos o x por 1 e o y por 2 e fizermos as contas, ficamos com uma igualdade verdadeira, que aqui resulta do facto de ambos os membros valerem 2. De uma forma análoga, se escolhermos este ponto, que é o ponto de coordenada x0 e y0, se substituirmos em cima o nosso x por 0 e o nosso y por 0 e fizermos as contas, temos o valor 0 nos dois membros, portanto as coordenadas deste ponto verificam a nossa equação. E o que é um facto é que esta equação é válida para as coordenadas de qualquer ponto que esteja sobre a nossa reta. Por exemplo, se quisermos considerar, por exemplo, este ponto que aqui está, podes ver que o y, que é este, cada lado destes vale 1, como tem 5 quadrículazinhas, cada uma delas vale 0.2, portanto o y é 1.6, e aqui, como podes ver em baixo, temos 4 quadrículas, portanto temos o x 0.8. Então este é o ponto com x 0.8 e y 1.6. E podes ver que, substituindo 0.8 no x, 2 vezes 0.8 dá 1.6, que é o nosso y. Portanto, a substituição das coordenadas x, y na equação das variáveis x, y pelas coordenadas do ponto fazem com que se verifique a nossa igualdade. Por outro lado, se escolhermos qualquer outro ponto que não esteja sobre a nossa reta, se escolhermos, por exemplo, este ponto aqui, tem coordenadas 1, 1, e facilmente vês que, substituindo o x por 1 e o y por 1, ficamos com uma igualdade que é falsa. Em conclusão, a equação fornece-nos um critério, um método para decidir se, dado um ponto qualquer, esse ponto pertence, está sobre o gráfico da reta ou não. E a verificação faz-se assim: tomamos as coordenadas do ponto, substituímos nas variáveis correspondentes da nossa reta. Se a igualdade for verdadeira, é porque o ponto está sobre a nossa reta. Se a igualdade for falsa, é porque o ponto está fora da representação do gráfico da reta.